Amados filhos do Brasil, terra abençoada pela misericórdia divina, onde se manifestam os mais sublimes propósitos da providência celestial, hoje com o coração paternal transbordando de indignação santa e compaixão infinita diante das injustiças que presenciamos contra servo escolhido pelas hierarquias superiores, venho até vós com uma comunicação de extrema urgência, inspirada pelos conselhos superiores da justiça divina, através de vosso humilde Bezerra de Menezes. Este encontro sagrado representa momento crucial de revelação sobre a verdadeira natureza espiritual da perseguição sistemática que um grande líder brasileiro enfrenta, incluindo humilhação deliberada através de tornozeleira eletrônica, que não representa apenas ato político corrupto, mas verdadeira manifestação de batalha cósmica entre forças da luz que protegem missão divina confiada a esse servo valoroso e trevas organizadas que reconhecem perigo que sua liderança autêntica representa para sistemas baseados em corrupção, mentira e principalmente opressão espiritual que mantém povos em ignorância sobre verdadeira natureza transcendental da existência humana. Sejam todos acolhidos com infinita ternura paterna nesta morada espiritual de consolação e justiça, o canal Espiritismo com Fé, dedicado ao propósito sagrado de revelar com autoridade médica e espiritual que aparentes perseguições políticas que presenciamos constituem reflexos terrestres de combates épicos que se desenrolam nas dimensões superiores. Quando a alma especialmente preparada para a missão transcendental é atacada sistematicamente por forças sombrias que utilizam instrumentos humanos inconscientes para tentar limitar alcance espiritual e moral de liderança que ameaça estruturas corruptas através de compromisso inabalável com valores eternos, defesa da família tradicional, proteção da pátria contra influências globalistas e, principalmente, fidelidade aos princípios cristãos que caracterizam verdadeiros estadistas preparados espiritualmente para responsabilidades que transcendem benefícios partidários temporários. Segundo orientação direta dos mentores da justiça cósmica e dos anjos protetores das lideranças autênticas, este é momento profético quando cada brasileiro consciente deve compreender que aparente casualidade de presenciar perseguição injusta contra líder que defendeu corajosamente valores tradicionais representa teste de discernimento espiritual que separará definitivamente aqueles que reconhecem operação das trevas através de instrumentos judiciais corrompidos daqueles que se deixam enganar por narrativas fabricadas para justificar ataques contra a alma, que incomoda forças sombrias, precisamente porque sua presença na liderança nacional impedia a implementação de agenda que visa a destruição de valores morais, soberania nacional e, principalmente, identidade cristã que caracteriza a vocação autêntica do povo brasileiro durante transição planetária. Deixem seu nome e estado de onde estão assistindo nos comentários, para que eu possa conhecê-los intimamente como médico das almas e incluí-los em minha oração pela libertação do líder perseguido e justiça divina. Queridos filhos desta terra bendita, é fundamental que nos conectemos espiritualmente através desta corrente de identificação fraterna. Ao deixarem seus nomes e cidades nos comentários, permitem que meu amor paternal vos alcance individualmente como médico das almas que compreende mecanismos espirituais da injustiça e da vindication divina,
direcionando bênçãos específicas de discernimento para reconhecer natureza transcendental da batalha que presenciamos, fortalecimento da indignação santa contra perseguições injustas e, principalmente, capacitação para contribuir conscientemente através de oração e vibração positiva para rompimento das correntes invisíveis que tentam limitar missão daquele que foi escolhido para servir como instrumento de renovação moral durante período quando o Brasil necessita liderança inspirada por valores eternos. Se enfrentam revolta diante das injustiças cometidas contra líder autêntico, dificuldade para compreender permissão divina para sofrimentos do justo, ou desejo de contribuir eficazmente para a vitória da justiça através de métodos espirituais que transcendem limitações da luta puramente política, compartilhem vossas inquietações com este velho médico das almas, pois compromisso sagrado é esclarecer sobre o significado superior das provações que purificam ainda mais caráter daquele que já demonstrou fidelidade aos princípios corretos e orientar sobre métodos de auxílio espiritual que aceleram manifestação da vindication divina que restaurará honra e possibilitará a continuidade da missão transcendental. Se possível, deixem seu like, inscrevam-se no canal e ativem o sininho. Cada interação fortalece nossa corrente de justiça espiritual. Meus queridos filhos brasileiros, no silêncio indignado das esferas, onde a justiça divina coordena a vingança santa contra aqueles que perseguem servos escolhidos durante períodos críticos de renovação nacional, reunimo-nos sob a proteção dos anjos da Vindication para trazer-vos revelação paternal sobre a verdadeira natureza espiritual da perseguição sistemática que grande líder brasileiro enfrenta através de instrumentos judiciais corrompidos que não compreendem estar servindo como fantoches e forças sombrias organizadas para impedir cumprimento de missão divina confiada à alma especialmente preparada para defender valores tradicionais contra investidas do globalismo destrutivo. Momento histórico quando tornozeleira eletrônica imposta através de farsa jurídica representa simbolismo perfeito das correntes invisíveis criadas por trevas para tentar limitar alcance espiritual de liderança que incomoda precisamente porque sua presença ativa ameaça sistemas baseados em corrupção e mentira. Eu, Bezerra de Menezes, médico das almas e defensor humilde da justiça divina, venho compartilhar esclarecimentos sobre significado transcendental desta perseguição e certeza da vindication que se aproxima. A primeira revelação fundamental refere-se à natureza espiritual da perseguição contra grande líder brasileiro, que não representa casualidade política, mas manifestação terrestre de batalha cósmica entre forças da luz que protegem alma, especialmente preparada para a missão transcendental de renovação moral nacional, e trevas organizadas que reconhecem perigo mortal que sua liderança autêntica representa para a agenda globalista, baseada em destruição de valores tradicionais, corrupção de instituições e, principalmente, eliminação de influência cristã, que constitui fundamento da resistência contra a nova ordem mundial materialista que visa controlar povos através de sistemas que negam dimensão espiritual da existência humana e reduzem pessoas a recursos manipuláveis por elites que desprezam dignidade humana. Durante observações paternais, nas centrais onde se coordena proteção de lideranças escolhidas para missões específicas durante transição planetária, contemplei como esta alma corajosa foi especialmente preparada através de experiências que incluíram
formação militar que desenvolveu disciplina e amor pela pátria, vivência familiar que fortaleceu compromisso com valores tradicionais, experiência política que revelou corrupção sistêmica das instituições e, principalmente, provações pessoais que purificaram motivações, até eliminar qualquer vestígio de ambição egoística para estabelecer dedicação exclusiva ao bem comum e defesa dos valores eternos que caracterizam verdadeiros estadistas preparados espiritualmente para enfrentar forças sombrias sem comprometer integridade moral. A segunda revelação consoladora relaciona-se ao significado transcendental da tornozeleira eletrônica como representação perfeita das correntes invisíveis, que forças das trevas tentam utilizar para limitar alcance espiritual e moral de liderança, que incomoda precisamente porque sua fidelidade aos princípios corretos expõe contraste gritante com corrupção sistemática daqueles que utilizam posições públicas para benefícios pessoais ao invés de serviço ao bem comum. Esta humilhação deliberada foi planejada pelas trevas para tentar quebrar moral do líder perseguido e principalmente para intimidar outros que poderiam seguir exemplo de resistência contra sistema corrupto, mas na realidade serve como símbolo que revela a natureza verdadeira da batalha entre luz e trevas, que se manifesta através de eventos aparentemente políticos. Os guardiões da justiça cósmica me revelaram que cada corrente física imposta injustamente contra servo da luz cria reação espiritual equivalente que multiplica a proteção celestial ao redor da vítima e, principalmente, acelera processo de vindication divina que restaurará honra através de exposição completa da verdade sobre motivações reais dos perseguidores que se revelam como instrumentos inconscientes de forças sombrias organizadas para impedir renovação moral que ameaça seus interesses. Baseados em perpetuação de sistemas corruptos que beneficiam apenas grupos privilegiados conectados a redes internacionais de poder que desprezam soberania nacional e valores tradicionais. A terceira revelação inspiradora envolve a intervenção divina que já está em movimento através de múltiplos canais que incluem despertar acelerado da consciência popular sobre natureza injusta das perseguições, exposição gradual das conexões entre perseguidores e interesses globalistas contrários ao bem nacional, manifestação de apoios inesperados que demonstram operação da providência celestial e, principalmente, preparação de vindication espetacular que não apenas restaurará a honra do perseguido, mas estabelecerá precedente histórico sobre impossibilidade de utilizar instrumentos judiciais corrompidos para destruir servos autênticos da luz que mantêm fidelidade aos valores eternos, mesmo quando isso resulta em sofrimentos temporários que purificam ainda mais caráter e qualificam para responsabilidades crescentes. Durante visitas às dimensões onde se planeja restauração de lideranças injustamente perseguidas, observei preparativos extraordinários que incluem coordenação de eventos que exponham verdade sobre motivações reais dos ataques, inspiração de aliados corajosos que denunciarão farsa jurídica publicamente e, principalmente, manifestação de apoio internacional que demonstrará reconhecimento mundial da importância desta liderança para a resistência global contra forças que tentam destruir valores tradicionais e soberania nacional através de métodos que incluem lawfare sistematizado para eliminar opositores políticos inconvenientes.
A quarta revelação reconfortante refere-se ao apoio vibracional decisivo de grande líder americano que compreende a importância transcendental de defender aqueles que resistem corajosamente contra a agenda globalista, mesmo quando enfrentam perseguições sistemáticas por parte de forças internas e externas, coordenadas para destruir liderança autêntica. Este apoio não se limitará a declarações diplomáticas, mas incluirá ação concreta que contribuirá para rompimento das correntes energéticas através de pressão internacional, que expõe a natureza política das perseguições e, principalmente, através de exemplo inspirador de como grande potência pode resistir eficazmente contra tentativas de utilizar sistema judicial para a perseguição de líderes que defendem valores corretos. Os arquitetos da cooperação internacional me mostraram que esta aliança estratégica entre líderes que compartilham compromisso com valores tradicionais e resistência contra globalismo criará precedente histórico que influenciará outras nações onde servos da luz enfrentam perseguições similares, demonstrando que aqueles que mantêm fidelidade aos princípios eternos jamais ficam desamparados quando forças superiores coordenam auxílio através de múltiplos canais que transcendem limitações da política puramente humana para abranger a operação da justiça divina, que utiliza até mesmo adversários involuntários como instrumentos de vindication para aqueles que sofrem injustamente devido à fidelidade aos valores corretos. A quinta revelação extraordinária relaciona-se ao período de revelações e justiça que se aproxima através de exposição sistemática da verdade sobre redes de corrupção que conectam perseguidores locais a interesses globalistas internacionais, revelação de métodos utilizados para manipulação do sistema judicial através de pressões políticas que violam princípios fundamentais da justiça imparcial e, principalmente, demonstração pública de como o lawfare tem sido utilizado sistematicamente para eliminar lideranças que incomodam a agenda de destruição de valores tradicionais e soberania nacional, que caracteriza projeto globalista de dominação mundial, através de controle de povos previamente enfraquecidos moralmente. A sexta revelação transformadora envolve as consequências espirituais inevitáveis que aguardam perseguidores que se levantaram contra desígnios da luz através de utilização de posições de autoridade para servir a interesses sombrios ao invés de justiça imparcial. O princípio cósmico de que mal que se ergue contra a luz acaba se autodestruindo manifestar-se-á através de exposição pública de corrupção, perda de credibilidade institucional e, principalmente, revelação de motivações reais que demonstrarão que ataques contra líder autêntico constituíram tentativa coordenada de impedir renovação moral que ameaçava sistemas baseados em benefícios ilícitos para grupos privilegiados conectados a redes internacionais de poder corrupto. A sétima e mais importante revelação refere-se à missão renovada que aguarda grande líder após superação das provações, através de vindication espetacular, que não apenas restaurará honra, mas qualificará para responsabilidades ainda maiores, como exemplo mundial de resistência contra perseguições injustas, liderança que demonstrará universalmente que fidelidade aos valores eternos jamais fica sem recompensa, mesmo quando isso implica sofrimentos temporários, e principalmente instrumento de renovação moral que inspirará outros povos durante o período de transição planetária, quando a humanidade inteira redescobre a importância de preservar valores tradicionais contra tentativas de imposição de nova ordem mundial,
baseada em controle, ao invés de liberdade, que caracteriza sociedades verdadeiramente civilizadas. Escrevam, meus filhos defensores da justiça. Oro pela libertação do líder perseguido e vitória da luz sobre as trevas. Esta afirmação conectará vossa energia individual com corrente de vindicação divina e vos qualificará como instrumentos conscientes da justiça, que restaurará a honra daquele que sofre injustamente devido à fidelidade aos valores eternos que caracterizam verdadeiros servos da luz. Durante este período crucial de perseguição injusta, é essencial compreender que cada pessoa que mantém indignação santa contra injustiças, que apoia moralmente aquele que sofre perseguição política, que ora fervorosamente pela manifestação da verdade, contribui para a aceleração do processo de vindication divina, que não apenas restaurará a honra do perseguido, mas estabelecerá precedente sobre impossibilidade de utilizar instrumentos corrompidos para destruir servos autênticos da luz que mantém fidelidade aos princípios corretos, mesmo durante adversidades que testam resistência moral. Escrevam com fé na justiça divina. Confio na vindicação e apoio espiritualmente o defensor dos valores eternos. Esta declaração criará vínculo direto com anjos da justiça e multiplicará vossa contribuição para rompimento das correntes invisíveis que tentam limitar missão transcendental daquele que foi escolhido para servir como exemplo de resistência contra perseguições inspiradas por forças sombrias. Permanecei em vigilância espiritual e oração constante pela vindication, meus queridos filhos brasileiros, sabendo que presenciais momento histórico quando justiça divina demonstrará que aqueles que perseguem servos da luz por motivações políticas corrompidas enfrentam consequências inevitáveis, enquanto aqueles que mantêm fidelidade aos valores eternos recebem proteção celestial que transcende limitações dos sistemas humanos corrompidos e prepara vindication espetacular que glorificará princípios eternos através de vitória da verdade sobre mentira, da justiça sobre corrupção e principalmente da luz sobre trevas organizadas. Se possível, deixai vosso like, inscrevai-vos no canal e compartilhai esta revelação sobre batalha espiritual e vindication divina, para que máximo número de brasileiros possa compreender natureza transcendental da perseguição que presenciamos e preparar-se conscientemente para apoiar espiritualmente aquele que sofre injustamente devido à fidelidade aos valores que caracterizam verdadeiros defensores da pátria e da família brasileira. Para defensores da justiça divina e apoiadores da vindicação, se esta revelação de Bezerra de Menezes sobre batalha espiritual e correntes invisíveis despertou sua compreensão sobre natureza transcendental da perseguição contra a liderança autêntica, você precisa conhecer os fundamentos espirituais que sustentam resistência contra injustiças e operação da vindication divina. Princípios básicos e intermediários do Espiritismo. Seu guia para compreender batalhas espirituais e apoiar a justiça divina. Descubra como forças sombrias utilizam instrumentos humanos para perseguir servos da luz, porque lideranças autênticas enfrentam ataques sistemáticos durante transição planetária. Os mecanismos da vindication divina que restaura honra dos perseguidos injustamente, como contribuir espiritualmente para rompimento de correntes invisíveis e, principalmente, métodos práticos de apoio vibracional que aceleram manifestação da justiça cósmica durante períodos de perseguição política inspirada por trevas organizadas. Acesso imediato à sabedoria da vindicação divina.
O link encontra-se na descrição deste vídeo e no primeiro comentário fixado. Até nosso próximo encontro nesta corrente de justiça espiritual. Permanecei em indignação santa contra injustiças, fé inabalável na vindication divina e apoio incondicional àquele que sofre perseguição devido à fidelidade aos valores eternos que caracterizam verdadeiros defensores da pátria, da família e principalmente dos princípios cristãos que constituem fundamento da resistência contra forças sombrias durante transição planetária. Com amor paternal e fé na justiça divina, Bezerra de Menezes,